Fala galera, Davidson Luiz aqui mais uma vez com o meu amigo Wellington. Oi, Bom, bom. podcast Pod Sou na área, o podcast de Minas Gerais. Hoje nós vamos estar inaugurando aqui uma playlist, né, sobre assuntos relacionados aos anos 80. E nessa playlist, né, os anos 80, eu vejo que assim, é muito rico, né, cara? Muito rico. E aqui em Minas, como você sabe, não pode faltar o pão de queijo, queijo. né? Já deu pra notar que meu amigo tá ocupado. Enquanto ele delicia o pão de queijo ali. Nós vamos fazer esses vídeos especiais com tema anos 80. E vai ser, dentro dos anos 80, uma lista bem específica. Por exemplo, nós estamos falando sobre moda, sobre as músicas dos anos 80, sobre os brinquedos dos anos 80, sobre as séries dos anos 80. E hoje? Hoje nós vamos começar com a questão do como que era o tratamento, como que era viver nos anos 80 na questão de o bullying, que é o assunto principal hoje. Bullying? Mas nos anos 80 não tinha bullying. Não existia bullying. Era só apelido. Você tinha apelido ou você não Que tinha. era horrível. Eu achava legal. Mas é essa questão que vamos discutir agora. Então vocês vão ficar ligados aí que nós vamos estar falando sobre como que nós éramos tratados nos anos 80, como que a criança era tratada, a educação, como que era estudar nos anos 80. Então você quer falar exatamente de apelidos, escola e educação. Exato. Nós vamos começar com a questão dos apelidos. Apelidos. Porque, por exemplo, hoje, se você... tem alguns apelidos hoje que você não poderia usar. Tipo, dando exemplo sobre questão física. Hoje é bullying. Aí nós vamos falar sobre esse assunto. Como que era viver porque os anos 80 era hardcore. Era. Os anos 80 não era pra fraco. Não era pra iniciante. Eu não sei o que você estava fazendo nos anos 80, porque eu era bem fraco na época. Mas como que foi aí? Você pode ter nascido na época errada. Nasci na época errada. Eu nasci nos anos 60, nos Estados Unidos. Como que era estudar nos anos 80? Eu tenho certeza que quem não tem essa idade vai matar a curiosidade. Agora, quem viveu os anos 80 vai lembrar disso. Como que você era tratado? Como que era a escola nos anos 80? Cara, pra mim foi muito natural. Pelo próprio fato de eu ter passado por lá, de eu ter estudado, de eu ter vivido. Qual escola você estudou? Eu estudei no início, né, primeira série, 7, 8 anos, no Bolivar de Freitas. Escola Estadual Bolivar de Freitas, lá no bairro Guanabara. Lendário. Você estudava no Bolivar? Bolivar? Não, mas o Bolivar tem de quinta a oitava? Não, tem de primeira a quarta? Tinha de primeira a quarta, depois tinha de quinta a oitava. Depois, eu não sei, eu não lembro se tinha o primeiro grau, acho que não tinha não, era só o primeiro grau mesmo. Primeiro grau não na tinha. época existia primeira a quarta, quinta a oitava, Isso. primeira a terceira. Hoje aumentou um ano, né? Hoje tem até a nona série. Uhum. Não sei pra que não, mas tem. Então você formou tudo, você estudou só numa escola? Não. Eu fiz da primeira... Não, nos anos 80 você estudou no Bolivar. Não, o Bolivar existe sim. desde os anos 80? Eu achava que ele era novinho. Não, ele existe até, acho que antes disso. Eu entrei lá... Não tinha nada ali, não tinha casa, não tinha nada. Tinha, eu morava lá, morava no Guanabara Não, ali. na escola ali não tinha nada em volta. Tinha pouca coisa, mas tinha. Tinha poucas casas, mas Eu tinha. estudei no Selmar Botelho, que eu cuspi, não sei. Eu estudei no Selmar Botelho, Onde que é isso? na Providência. Providência. Depois eu fui pro Mendes Mentel, que é 1º de maio. Sim. Lá era radical, cara. No Selmar Botelho, eu lembro que não esqueço de uma cena que a gente chamava de tia, né? Que era a mulher. Tia. Era a tia, que era a mulher da merenda. Cantineiro. A cantineira. Ela passava nas salas, porque nós tínhamos aquele trem que faz chamar. Como chama aquele trem naquela. Não era buzina, não, gente? Sinal. Né? Alarme, sei lá que é sinal. E tinha um problema. E sempre tava com problema. Aí ela ia passando em cada sala. E minha professora chamava Raimunda. Eu lembro dela na janela assim, Dona Raimunda, pode liberar os meninos pro recreio. E tem uma coisa, cara, que eu não esqueço disso, que é o seguinte. Você fazia aquela fila enorme para comer a merenda, e a merenda era uma vitamina do governo horrorosa. Quando era doce, era gostoso, mas de sal era uma coisa horrível. Eu, quando estava no primeiro ano, eu não sabia que podia sair da fila.
Cara, eu comi muito mingau que eu não queria. Obrigado. E os meninos ficavam na fila. Como é? Era um negócio cinza, né? Eu lembro, feijão radical. Aí, eu não sabia que podia sair da fila. Eu lembro que os meninos estavam passando fome, que eles ficavam na fila. Quando eu chegava e via lá, eu falei, não. Aí um dia eu vi um menino, que ele chegou e falou assim, ué, mingau? Como é isso não? Eu falei, ela pode sair da fila. Tipo assim, primeiro ano você não sabe nada, né? E eu não passei pelo prézinho, porque hoje os meninos não passam pro prézinho, não. Eu fui direto no primeiro ano, que não tinha esse prézinho. Eu fiz, cara. Você fez prézinho? Eu fiz jardim, depois eu fiz jardim, o pré. O jardim. Eu não fiz jardim. O pré já era o primeiro ano, né? Não. Jardim, pré, e depois foi pro primeiro ano. Primeiro ano. E eu entrei um ano adiantado, porque eu faço aniversário em maio. Uhum. Então eu entrava com 6 anos, ou eu só ia entrar com 8. Uhum. Tinha um lance assim. E eu fui conseguir entrar um ano antes. E como que a professora tratava, como que eram os professores com você? Cara, eu nunca tive problema nenhum com professores, não, assim, em relação a... Até mesmo a questão de racismo, de cor, essas coisas assim, nunca Não, mas tive. era dura, porque eu fico vendo o seguinte... Era mais duro. Não, porque hoje, por exemplo, você tinha que obedecer. Se um professor falar com o seu filho hoje alguma coisa, o pai vai lá bater no professor. Sim, hoje você vê isso é muito comum, o pai querendo ir lá bater no professor. Eu lembro na época tomar reguada na cabeça e era isso aí, a gente não contava nem pra mãe da gente. Eu lembro da minha mãe, meu pai falar que eles antigamente tinha palmatória, você já ouviu falar? Sim, mas aí dos anos 60, né? Mas você vê que assim, a coisa era mais rígida e foi, como é que eu posso dizer? Foi relaxando, a gente foi tendo mais liberdades, tendo mais direito, mas eu acho que hoje esses direitos extrapolaram, que aí a coisa já está revertendo para uma meio que anarquia, porque se o criança não quer aprender, ela fala que não quer aprender, não vai aprender e pronto. O professor é que tem que se virar com aquilo. E você vê vídeos, por exemplo, do aluno correndo dentro da sala com um louco pulando nas cadeiras. Você já viu esse vídeo? E a professora falando assim, fulano de tal, senta. Imagina a nossa época. Não tinha isso. Não tapa na cara. Primeiro você nem tinha ideia assim de vou atrapalhar a aula. Não vai, a gente não fazia isso. Você não tinha Mas isso. assim, hoje a gente, professor, eu lembro de dar beliscão e reguada, era muito comum. Era muito comum. Na verdade, eu tomei uma reguada na cabeça uma vez, que eu tava conversando com um coleguinha assim e tal, eu tomei uma reguada na cabeça. E em qual escola que foi isso? Essa foi no Selmar Botelho, que era de primeira a quarta série. Selmar Botelho. Ele tá lá até hoje, só que eles deram uma reformada nele, criaram um prédio grande, mas antes era tipo várias salas, um do lado da outra, era muito simples, assim, tinha um pátio grande na frente. Acho que era o padrão das escolas, né? Até dele, agora né? aqui, a gente fala o nome de duas escolas, Selmar Botelho e Bolivar de Freitas. Tinha eu estudei no... como fala? Claro, eu acabei de falar aqui no 1º de maio. No Mendes Pimentel. Três escolas. O Selmar Botelho ficava no Providência e o Mendes Pimentel no 1º de maio. Depois eu fui estudando Tancredo Neves. Mas aí já não era os anos 80, nós estamos focando nos anos 80, depois. Bem depois. Aí já é os anos 90 já. Mas é para criar chamar o pessoal, né, que vai estar assistindo isso aí, para comentar também se eles passaram por essas mesmas escolas e quais foram as experiências deles. Sim, é importante. Deixar nos comentários. Deixa nos comentários. Pra gente relembrar junto isso aí. Cara, tem a questão também, que nós estávamos falando dessa questão do tratamento, que tem a ver com bullying, e nós meio que discordamos nessa questão. Eu acho que na época verdadeiramente não existia bullying, não se falava bullying, não existia essa palavra. Não existia, era só apelido. Apelido e tal, tratamento. Só que eu tenho uma experiência horrível com isso, cara. Tipo assim, meu sobrenome era Barbosa. Eu fiquei como Barbosa na minha cabeça, até não aguentar mais. Até tipo assim, você não podia reclamar. Os professores chamavam de Barbosa, eu não gostava. Na época eu não gostava. Hoje não tem nada a ver, mas pra época a gente não gostava. Então, assim, eu lembro os meninos, cara, eles ameaçavam a gente. Eles viram que a gente era mais tranquilo, mais tímido, na prisão deles, mais fraco. Pô, os caras eram terríveis, cara. Os caras pareciam... Eles guardavam canivete no meião, cara. Mas o seu trauma era esse? Porque as pessoas te chamavam de Barbosa? Não era isso, não. Eu lembro... Vou te contar a história, cara. Eu lembro que eu fui no banheiro e era 2 banheiros. Isso aí falando primeira, quarta série. Era 2 banheiros, masculino e feminino, né? Tinha que esperar um sair pra entrar, não era igual esses banheiros grandes que todo mundo...
Eu lembro que chegou um moleque, tipo assim, que morava lá perto, na minha visão como criança, ele era muito maior do que eu, ele deveria estar na 4ª série. Eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, você mexeu com a minha irmã? Ele fez de sacanagem, eu nunca vi ele. Eu falei, não, vou te pegar lá fora. Não, cara, nem sei não. Tomara que ele esteja assistindo cara, esse vídeo. A gente tem que explicar pro cara, a gente tem que explicar pro cara. Como é que era o nome dele? Não lembro, não conhecia ele, eu só vi ele lá na escola, não sabia quem ele era. Cara, sem nome, aparece aí no vídeo. Não, ele virou pra mim, cara, e eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, eu tentando explicar pra ele, eu nem te conheço, tá? Eu falei, não quer saber não. Depois lá fora eu vou te pegar. Aí o que acontece? Eu fui pra sala de aula, fiquei com aquilo na cabeça, pensei, pô, agora eu vou apanhar do cara lá fora sem saber. Quando eu cheguei lá fora, ele nem tava lá, ele deveria estar embora, ele deveria ir na casa dele, mas fez uma pressão psicológica. Isso é muito errado, cara. A criança não deve passar por isso, nem adulto passar por isso. Que isso, cara? Isso era o básico dos anos 80, bicho. Você tava ali porque saiu na chuva. Essa pra parte molhar. era ruim. Eu até suporto usar tinta com chumbo, que na época era comum. Sim. Era meio venenoso. Meu berço de chumbo. Mas acho que é por isso que eu sou mais forte. Radiado. Aqui. Isso é no seu ponto de vista. Aí o que acontece? O bullying era muito... Primeiro, racismo era uma coisa extremamente comum. Homofobia era uma coisa muito comum. Mas é porque não tinha esses nomes, cara. Não, mas você acha que era... Não, você acha tranquilo você chamar o cara de macaco, de quichute, chamar o cara de pinche? Cara, as pessoas pegam muito só pelo lado da cor preta, a cor negra, entendeu? Então, assim, eu tinha amigos que a gente chamava de leitinho, farinha, pó branco, sabe? Os caras ligavam? Era um pedido... Ligava. Uma vez o cara foi embora chorando porque a gente ficou zoando ele de pó branco, sabe? E assim, qual que era o motivo? Era exatamente pra você apurrinhar a pessoa. Não era uma questão assim de pessoal, aquela pessoa a gente não aceita no círculo. Não, era uma coisa infantil ali, que às vezes chegava assim, a um extremo desse, a pessoa chorando, o pai ou a mãe tinha que vir, entendeu? Mas não era essa coisa separatista hoje. Tanto que não tinha esses nomes. Bullying. Hoje você fala bullying, automaticamente você já tá colocado num cesto assim de mau caráter. Entendeu? Mas o cara que faz bullying é mau caráter. Mas nos anos 80 não era. Não era. Nos anos 80 era comum. Essa questão de educação nos Não estou dizendo que é certo, mas era legal e aceitável. Eu tive vários apelidos, tipo... Tá, então tudo bem. Se na época era aceitável, tudo bem? Sim, cara. Tá, se a gente vivesse na Alemanha dos anos 40, dos anos 30, Sim. Perseguir judeu, tudo bem? Não, mas aí você tá partindo pra uma coisa... Não. Você tá querendo comparar diálogo de crianças da primeira série com algo relacionado à Primeira Guerra Mundial, cara. Segunda Guerra. E pode causar terceira. O tratamento, cara, dos meninos era muito reflexo dos pais. Porque os pais na época também chamavam... É lógico que hoje existe, mas eu acho que diminuiu muito, graças a Deus. Os pais... Era muito comum o pai virar pro filho, você é um burro, você é idiota. Sim. Era muito comum. Hoje, se você falar isso, com certeza alguém vai falar, não pode falar assim com o menino, não. E, cara, apanhar dos pais... Eu acho que o menino tem uma correção bacana. Mas tinha um pai que, nossa, cara... Batia pra valer nos meninos. Sim, aí. Entendeu? Quando foi seu último couro? Eu tinha 16 anos, tomei um tapa no pé do ouvido. Que até hoje deu sinal de culpado, cara. Porra! Eu lembro que eu tomei um tapa no pé do ouvido e tinha um pau do lado de cá, assim, que eu tomei aqui e bati lá a cabeça do outro lado, cara. Eu fiquei zonzinho. Agora você vai concordar comigo, ou discordar, porque eu tomei meu último couro com 15 anos. Eu tô mais novo que eu. Esse couro que eu tomei, eu tava com alguns amigos, né? A gente tava... não, a gente não tava fazendo nada assim, como é que eu posso dizer, errado aos olhos da lei. Mas a gente tava pegando uns troncos de árvore, na época que você lembra a questão de água, como é que era. E na nossa cabeça, o que a gente tava fazendo? A gente tava arrebentando algumas mangueiras para que sobrasse mais águas pra gente. Coisa de menino, né? Coisa de menino, mas já tinha uma certa malícia ali, tipo, nossa, tem tanta mangueira aqui para dividir água, se a gente tirar algumas, vai sobrar mais águas pra gente, beleza. A minha mãe viu aquilo, né? Ela viu fazendo isso de longe, né? De onde a gente morava ali. O que aconteceu? Ela foi atrás,
e perguntou onde você estava. Eu estava na casa de um amigo. Perguntou para 2 amigos meus, onde você estava? Ah, a gente estava jogando bola ali embaixo. Perguntou para um terceiro amigo, onde você estava? A gente estava assistindo filme. Quando eu cheguei, né, ela falou assim, que legal, você é uma pessoa que consegue estar em 3 lugares ao mesmo tempo. E eu ainda te vi num 4º lugar. Cara, eu apanhei no meio da rua. De mangueira? De mangueira. Não esqueço a cor da mangueira, velho. A mangueira rosa. Apanhei. Uma questão, acho, de uns 100 metros. Eu andando, dava umas corridas e a mangueirada atrás. O meu pai veio. Seu pai era mais tranquilo. Meu pai era mais tranquilão. Falou, não bate no menino na rua, deixa pra corrigir ele em casa. E ela respondeu, ele aprontou na rua, então ele vai apanhar na rua. Né? Eu apanhei, entrei pra dentro de casa, apanhado ali. E depois ela falou comigo, olha, esse couro é porque eu te amo. E porque eu vi você fazendo uma coisa errada. Sim, na hora mas assim, eu entendo esse tipo apanhar dessa, porque apronta. Só que assim, é uma linha tênue entre dar uma corrigir e espancar. Então, sim, no eu caso, apanhei. Tomar umas mangueiradas nas pernas não mata ninguém. Você passou mais uma humilhação na rua e tal, por causa dos colegas estavam vendo. Sim. Mas eu tô falando tem agressões, principalmente, por exemplo, você toma tapa na cara, tapa no pé do ouvido, cara, quase uma tortura, cara. É mais pesado. Entendeu? Você conheceu meu pai, o tamanho dele. Sim, entendeu? Mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, esses coros que a gente tomou... Te ajudou. Nos ajudaram. Hoje eu sei o quê? Homens respeitados. Não, sim, eu fico vendo assim, eu lembro que eu não aprontava porque eu ficava com medo do meu pai. Entendeu? Às vezes eu pensava assim, não vou fazer não, se meu pai pegar me mata. E mesmo assim a gente aprontava. Você quer ver como uma coisa que eu fiz? Meu pai tinha uma garrafa de álcool do lado da mesa dele, que tinha uma mesinha com uma garrafa de álcool. Olha a mentalidade, eu sozinho em casa, de uns 10 anos. Eu falei assim, vou fazer a bendita fogueirinha, que toda criança faz. Nós fazíamos fogueirinha. Eu falei assim, a fogueirinha não estava pegando fogo direito. Eu falei assim, vou usar o álcool do meu pai. Só que estava começando a pegar na madeira, eu virei o álcool lá dentro, na fogueira. O fogo foi lá dentro da garrafa de álcool. Graças a Deus, o álcool tinha pouco dentro da garrafa. Ele pegou o fogo dentro da garrafa, eu soltei. Mas na hora que eu soltei, eu pensei, vai queimar a garrafa, meu pai vai me matar. Aí eu tampei a boca da garrafa. Vocês entenderam? Ali já, aquela questão do bombeiro, sacou? Tampei a boca da garrafa e o fogo apagou na hora. Você já imaginou se tivesse a garrafa cheia? Eu não tava aqui hoje. Com certeza. Explodia na minha cara, que isso é perigosíssimo. Então, assim, mesmo com medo do meu pai, eu fiz isso. E imaginou se eu não tivesse medo dele, eu ia fazer muito mais, ligar gás, pôr fogo nas coisas. A gente tinha uma questão de pôr fogo, que era eu lembro de ganhar carrinho e pôr fogo no carrinho. Carrinho de plástico, carrinho de plástico. E outra coisa que é legal, pinga-pinga. Outra coisa, você lembra que as rodinhas dos carrinhos soltavam hoje, não pode, né? Soltava, virava uma arma branca, né? Virava uma arma branca. Jogar finca. Aí, sobre essa questão de finca mesmo, eu lembro que na escola, que nós estávamos voltando à questão da escola, tratamento, do menino colocar lapiseira, caneta pro outro sentar, cara. Olha que mentalidade, cara. Isso era meio nos anos 80, entendeu? Eu lembro do menino ser espancado na minha frente, porque essa régua minha não é. O outro chegou e sentou o soco na cara dele, do ele ficar roxo, cara. Eu acho que assim, não tem um padrão para se dizer. Naquela época, isso era aceitável. Era aceitável. É só vocês de casa pegar um vídeo na internet, vocês acham fácil. Um repórter nos anos 80 perguntando às pessoas na rua, porque na época tinha um cara que estava, uma gangue que estava matando. Gangue é uma coisa tão nossa época, né? Hoje é uma quadrilha, é uma tropa que estava matando matando os gays. Aí perguntou às pessoas na rua o que elas achavam. Sabe o que elas falavam? Tem que fazer isso mesmo, isso é normal. Não, tem que matar esses caras mesmo. Isso é os anos 80, cara. Mas é o que eu tô te dizendo, não dá pra generalizar e falar que era aceitável. Era aceitável porque os caras na rua, todo mundo concordou. Esse era o pensamento. Sim. Era o pensamento comum. Mas ainda assim, teve forças para que hoje isso mudasse completamente ao contrário. Sim, não, lógico. Então você vê que era um conceito, não era uma regra. Cara, as pessoas tinham um conceito. Eu fui ver, a primeira pessoa que falava assim, aquele cara ali era gay, eu tava na 5ª série, no Mental. Mental tinha de tudo ali, cara. Aí, assim, tinha um cara que, eu não vou citar o nome dele, né? Mas eu nem sei se ele deve estar vivo, mas não vou citar o nome dele. Foi a primeira pessoa que eles falaram assim, olha, aquele cara ali é gay. E ele não estudava ali, mas ele ficava rodando a escola, cara. Por que ele tava rodando a escola? Não sei. Lá você estudava menino, adolescente, ele ficava, todo mundo conhecia ele lá. Era um apelido dele, era muito comum entre todos os meninos. Aquele cara ali.
E ele ficava chamando os meninos, porque o muro não era, dava para os meninos subir no muro. Então ele, na porta da escola, ele ficava conversando e tal, entendeu? Então, assim, nos anos 80 isso era bem aceitável, né? Hoje seria, pô, eu chamava a polícia pro cara na hora. Mas na época a gente ficava até tranquilo, entendeu? Eu creio sim, cara, que sei lá, é a sua visão de mundo, é a sua visão de você como um todo, que aí você vai ter essa, como é que eu posso dizer assim, da forma como você viveu, se aquilo foi errado, se aquilo te prejudicou, sabe? Se aquilo te atrapalhou na sua formação. Cara, eu acho que o bullying me atrapalhou porque eu cresci e virei adolescente uma criança tímida. Mas você vê que não todas as crianças que sofreram bullying, nem todas mas 90% viraram tímidas. Não, meu filho, não, as que não viraram tímidas viraram assassinos, viraram, vamos dizer, como fala, funcionários ruins, maridos ruins, pais, cara. Muitos viraram pais ruins, porque às vezes você repete aquele tipo de tratamento. É horrível, cara. Eu acho que é da forma como você encara isso, quando chega até você. É tanto que hoje é crime. Se fosse tão tranquilo assim, os psiquiatras, os psicólogos, liberal, não. Toca terror em cima dos meninos que é bom pra eles, que cresce forte. Não, mas antigamente não tinha esse incentivo. Faça isso porque é bom. Mas as pessoas que conseguiram sobreviver àquilo, a apelidos, zoeira, aquilo tudo, sem que isso influenciasse no seu caráter... Mas eu acho que influencia sem você perceber. Influencia. Pra mim influenciou. Como? Eu me tornei um cara... que aos meus 15 até os 18 anos, né, eu lembro que eu era muito zoador. Eu tinha uma facilidade de colocar apelido nos outros, sabe? Então, assim, eu tive apelidos, né, eu rebatia aqueles apelidos, entendeu? E até assim, uma vez eu lembro, eu tirava, quando era férias, ia pra casa da minha tia, então eu era o mais novo, né, diferença de 4, 5 anos. Então eles colocaram um apelido lá em mim, né, e eu chorei, fiquei triste, porque eles estavam rindo de mim. E aí minha tia pegou e falou assim, quando eles falarem de você e você ficar triste, aí eles vão falar mais. Quando eles falarem isso de você, concorde com eles, porque eles vão perder a graça. E assim, né, era uma tia queridaça, que eu, né, todos os meus primos tinham, né, os meus primos também. Isso foi no Pompeia, né, minha Pompeia fica em qual região mesmo? Pompeia, perto de Santa Teresa. Quem não é de Belo Horizonte... pra galera que não é de Belo Horizonte, Pompeia. Mas era uma região aqui. Você lembra da Mercado Distrital de Santa Teresa, fica bem próximo. Ali. Lá de Santa Teresa. Isso. Hoje seria a Avenida dos Andradas ali. Tá. Entendeu? E eu peguei isso que essa minha tia falou, né? Tia Lia, amada tia Lia. Só para me te interrompendo, essa região que eu falei das minhas escolas, tudo fica ali perto hoje, que é o Estação São Gabriel, que é o ponto de referência, vamos dizer assim, mais fácil para as pessoas lembrarem. Isso. E tem também do outro lado você vê o aeroporto ali da Pampulha, antes da escola, você viu os aviões saindo, pousando, que era interessantíssimo. Vai, continua da sua tia. E ela me falou isso, sabe? Assim, quando eles falarem de você, se você ficar triste, chorando, com raiva, eles vão fazer mais. Porque a graça de quem põe apelido é o sofrimento do outro. Se você conseguir filtrar isso, sabe? Não foi assim, minha tia falou, beleza. Não, sabe? Eu tive aquela relutância de eu não queria ser zoado. Mas quando eu fiz a primeira vez, eu vi que assim, eles perderam a graça, eu falei, poxa vida, então dá para ter um equilíbrio, sabe? E não em questões de negociação na hora de colocar um apelido, não. Eles falavam apelido, eu sou assim mesmo. Eu desamava, a graça, cara, né? sabe? Mas hoje não, porque hoje, aí que eu fico vendo, assim, hoje eu acho que é muito interessante, porque você pode, por exemplo, na escola, na diretora, com a professora, falar, com a própria professora, falar... olha, eles falaram isso comigo. E eu acho que hoje os meninos estão tendo a consciência, eles sabem o que é bullying. Se você falar, você está fazendo um bullying com seu colega, ele já sabe o que é. Entendeu? Então acho que está criando esse pensamento coletivo de não podemos colocar apelido. A graça existe enquanto o outro também está achando graça. Se o cara não está achando graça, não tem graça mais. Se eu estou brincando com você e você não está rindo, tem alguma coisa errada. Então vamos parar com isso aí. Então, eu acho que hoje tem um pouco mais de consciência. Eu acho que tem falhas, mas eu acho que melhorou muito. Eu não sinto saudade, eu amo os anos 80, mas a questão do bullying na escola, não sinto saudade nenhuma.
Foi um terror. Acho que por isso que eu vou no psiquiatra até hoje. Eu vou no psiquiatra, acho que foi culpa desses caras lá atrás, cara. Acabaram com o psicológico, cara. Eles eram terríveis, de Barbosa. A culpa é da sua mãe. Não é da questão do Barbosa, mas era a questão de que eles falavam, cara, eles falavam que ia te matar, ia te bater em vocês, ia lá na sua casa. Cara, perseguia na rua, pô. Hoje ainda tem isso. O cara chega e fala, me dá seu celular. Não, mas hoje você chama a polícia. Na época você não chama... Cara, você não sabia que podia chamar a polícia. Fala a verdade, você não chama a polícia. Cara, mas independente disso, bicho. Dizer que hoje, hoje tem o bullying, as pessoas estão mais conscientes. Elas sabem aí o mal não existe mais. Não, o mal existe, as mas pessoas pelo menos com má caráter não existem mais. Existe, cara. Eu estou falando que hoje você pode combatê-los. Na época você não tinha ferramentas para combatê-lo. Você guardava. Cara, não tinha. Ou da mesma forma que tinha. Você ia pra guerra junto com eles, ou então se dançava. É aquela questão do. Eu sempre repito. Era cachorro comendo cachorro, cara. Quem tinha a boca maior engoliu o outro. Sim, mãe. E aí você tinha a obrigação de deixar de ser um cachorro fraco para se tornar um cachorro forte. Toda sociedade vai ter cachorro fraco, vai ter pessoas fracas. Lógico. E nós temos que proteger elas. Não. Senão vira uma barbárie, cara. Não, de forma nenhuma, cara. Então tá bom. Então o policial poderia muito bem falar assim, ué, cara, o que você tá me chamando? Não, porque entrou um ladrão aqui, se vira, você vai ficar mais forte. Mas hoje, por exemplo, a gente sai dos anos 80 e vem hoje para 2021. O ladrão que entra na sua casa, ele tá armado. Você não pode ter uma arma. Sim, isso eu não concordo. Isso é um outro tema. Entendeu? Não, Entendeu o lance? Não, mas aí você vê, a arma ajuda o fraco. Porque, por exemplo, se entrar um cara aqui fortão e querer nos agredir, nós vamos pegar dele. Você luta alguma coisa? Eu não luto. Eu luto. Você luta? Eu não luto, não. Então, quer dizer, se um cara grande vier pra cima de nós aqui, um cara gigante, um cara que luta de jiu-jitsu, sei lá, tá dando um exemplo de qualquer arte marcial, ele vai destruir nós. Só você. Nós estando armado, cara, isso aí nos dá uma vantagem, isso que eu tô dizendo. Isso aí ajuda o fraco. Você entende o ponto de vista que quando eu tô sendo beneficiado, aí é bacana? Aí é legal? Mas por quê? Ué, se você tem uma arma, pra você é bacana, porque você vai se proteger contra o cara que vai chegar armado. Porque vai proteger não só com o cara armado, mas o cara mais forte, que por motivo, sei lá, que o demônio atenta a ele, que ele vai querer fazer graça com você. Então você iguala. Na nossa época, estou falando que você igualar as forças, bacana. Porque o assunto era o seguinte, essa questão que eu acho perigosíssima, é falar assim, é os fracos e os fortes. Então é o seguinte, se nós formos olharmos assim, o ladrão não pode, ele é um cara forte, armado e doidão, então é normal ele sair tocando terror e roubando todo mundo, ele é forte. E nós queremos encontrar um cara mais forte. A nossa sociedade vai ser assim? Do cara, por exemplo, o bandido partindo pra cima de você e você partindo pra cima dele no meio da rua e o pau quebrando. Se meu vizinho falar assim, quer saber, eu sou do cara tal, então eu vou lá quebrar a cara dele, tudo bem? O cara é forte, ele tem direito de fazer isso. Estou falando que nós não concordamos. Isso parte de um pressuposto que não dá pra você se preparar. Tipo assim, você é forte, né? Então você pode ir lá e bater no mais fraco. Você é fraco, tá? Você não pode passar no caminho do forte. Mas isso aí era a mentalidade dos anos 80, cara. Não. É a mentalidade, eu acho que de todas as escolas hoje. Sempre tem aquele, toda escola sempre teve. O menino, o bravão da escola, o fortão, aquele que o pessoal usou. Todas as escolas tiveram isso. Sim. Mas todo que estiver ouvindo a gente vai lembrar que na sala tinha aquele cara mais calado, tinha um cara que era o fortão, tinha um brigador, tinha um conquistador. Sempre teve. Você era quem? Na sala de aula? Da primeira à quarta série? Não, cara, não, eu acho que foi. Eu sempre fui o cara mais. Artista é foda, né, cara? Eu era um artista e artista é foda. Mas assim, eu era o cara mais tímido. Sim. Entendeu? Eu era o cara mais tímido que normalmente. Eu era extremamente magro, era pequenininho, entendeu? Então, em comparação física com os outros meninos, eu era mais magro, eu era menor. Então, quando parecia aquele menino que era um valentão, eu pensava, esse cara aí vai ser fácil bater nele. Eu tinha uma vantagem, às vezes, que eu tinha alguns colegas. Eu lembro dos colegas me protegendo, entendeu? Que eu acho que era interessante. Eu lembro de um menino fazendo graça e tal, e o outro falando, não vai mexer com ele não e tal. Entendeu? Cara, se fosse hoje, você seria aquele líder da gangue que paga seguranças e capatazes para te proteger. Não, eu seria, não sou, né? O artista que cria a arte e a música, cria a imagem, mas que para os outros ficar degladiando por aí. Isso acha justo? Não, sou um artista. Eu tinha um pensamento de artista. Eu pensava em arte, em música, pensava em pintura, em coisa desse tipo. Eu não ficava pensando em brigar. Entendeu? Eu não ia pensar assim, olha que pensamento. Eu era uma criança maravilhosa, cara.
Você vê, quando eu vi o coleguinha, eu não pensava nele assim, eu vou bater nele, não. Mas ninguém pensava isso do nada. Pensavam sim. Os meninos ficavam olhando e pensavam, é aquele ali que eu quero sacanear. Eu acredito também que na Por casa... causa da sua merenda. Não, cara, eles roubavam o dinheiro da gente, cara. Olha que loucura. Era sempre porque você tinha alguma coisa a mais. Cara, eu lembro que tinha uma moeda assim, né? Era de... Acho que era 20 cruzeiros. Tinha uma igreja atrás desenhada na moeda. Acho que era 20